Olá, paz seja convosco, tudo bem? Aqui é o pastor Wildes Marcelo do canal Minha Bíblia de Estudos. E hoje nós vamos apresentar para você mais uma grande ferramenta de estudos, que é a Bíblia de Estudo Apologética. Sem apócrifo e com apócrifo. Essa Bíblia é um lançamento da editora ICP, né, na verdade do Instituto Cristão de Pesquisa, e ela é maravilhosa. Eu quero apresentar para você essa Bíblia. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, é a oportunidade. Se inscreva, ative o sininho, compartilhe com mais pessoas, porque a finalidade do nosso canal é apresentar para você as mais diversas Bíblias de estudo que temos no mercado do Brasil. Então, Bíblia de estudo com apócrifos e sem apócrifos, apologética, né? Olha só, essa Bíblia é um tesouro. Fica ligado aí. Deixa eu virar a câmera. Olá, pessoal. Então, vamos ver aqui o resumo. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível para que você conheça a Bíblia de Estudo Apologética com apócrifos, sem apócrifos. Eu coloquei as duas aqui só para que você saiba que tem as duas. Essa daqui já não é tão mais fácil de encontrar, não. Essa aqui já é mais difícil, tá? Essa aqui foi uma das primeiras que eu adquiri. Olha como eu era magrinho, né? Então, essa Bíblia aqui, de tanto que eu usei, ela já apagou, inclusive, né? Então, essa daqui, ela é mais difícil. Essa não tem os apócrifos. Já essa aqui tem. Então, eu vou deixar essa aqui do lado e vamos trabalhar com essa, tá bom? Foi só para mostrar que tem também sem os apócrifos. Dá para encontrar ainda. Não tão fácil quanto essa, mas ainda encontra. Tá legal? Então, essa aqui é a Bíblia com apócrifos. Vamos dar uma olhadinha nela? Essa Bíblia, ela é lançada pela editora Geográfica, porém a responsabilidade da organização de todo o texto foi do ICP, que é o Instituto Cristão de Pesquisas, tá certo? Essa Bíblia vem nessa luva, né? É de fato uma luva mesmo, ela não é uma caixinha, tá certo? Vem aqui um resumo de como a Bíblia é e tal, eu não vou demorar nisso não para ser bem prático. A ideia do vídeo é que ela seja bem objetiva. Então, o material dessa Bíblia é muito bom. O texto é em baixo relevo dourado. Então, ainda que o texto, né, ainda que esse douradinho apague, ela vai continuar com a identificação, porque é em baixo relevo. Tá certo? Tá aqui, ó, editora Geográfica como responsável. O dorso dela, né, a lateral não é dourado, é preto. Tá? Na minha opinião, se fosse dourado, teria ficado mais bonito. Mais preto, tá certo? Vem com 2 fitilhos, um dourado e um preto. Ok? Ai, mosquinha. Então tá aí. Pastor, qual é o diferencial dessa Bíblia? O diferencial dessa Bíblia é que ela vai tratar exatamente como o nome da Bíblia propõe, que é as apologias, né? As seitas e heresias, tá certo? Os estudiosos dessa Bíblia pegaram os principais grupos e colocaram, né, dividiram esses grupos entre as seitas e as heresias, assim por diante. Eu já quero iniciar esse texto dizendo o seguinte, esse vídeo dizendo o seguinte, que a opinião dos autores aqui, ela não tem que ser obrigatoriamente a nossa opinião, tá certo? Então, pode ser que os editores dessa Bíblia colocaram uma igreja ou um grupo entre as seitas e você acha diferente, isso é um direito seu, não tem problema nenhum, tá certo? Então, não é porque está aqui nessa Bíblia de estudo que é a absoluta verdade. O que é a absoluta verdade na Bíblia é o texto dela, o texto sagrado. Os comentários, os estudos, aí é passivo de julgamento, tá bom? A Bíblia não. A Bíblia ela não é passiva de julgamento de forma nenhuma, mas os comentários sim. Então você que vai usar a Bíblia, você pode sim olhar o comentário de um autor ou outro, concordar ou não concordar. Não tem problema nenhum com isso, tá bom? Vamos lá ver a Bíblia. Ela inicia com essa folha em branco. Ela não tem o de para, né, que algumas Bíblias têm aquele de para, presente a dar. Ela não tem, tá bom? Deixa eu tentar aqui passar o mais rápido possível para que você possa ver. Essa Bíblia aqui, ela é de 2021, ela já é a 3ª reimpressão da primeira edição. E ó, editora Geográfica, tá aqui a ficha catalográfica. No início vem explicando o que é o ICP, o Instituto Cristão de Pesquisa, qual é a finalidade desse grupo, tá?
o que eles creem, tá certo? O que eles defendem, quais atividades que eles promovem, assim por diante. Prefácio à terceira edição ampliada, né? Também o prefácio à segunda, tá certo? Como foi que eles chegaram a essa conclusão? Eles entrevistaram pessoas de outras religiões, das seitas, dos grupos religiosos e assim por diante. Tá bom? Então, como usar os recursos da Bíblia apologética? Ela vem dizendo como você pode usar esses materiais, como você estudar com essa Bíblia. E o legal, esse apêndice aqui, ele tem um resumo do que traz essa Bíblia. Os livros apócrifos do Antigo Testamento, glossário, credos primitivos, né? Os patriarcas, os heresiarcas. Né? Quem são os heresiarcas? Aqueles que promoveram as primeiras heresias. Tem palavra que é difícil de falar, né? Quadro resumido dos concílios trinitarianos e cristológicos, as 95 teses de Lutero na íntegra, cronologia das principais confissões de fé protestante, estudo sobre hermenêutica, como identificar uma seita, diferenças entre as seitas e a igreja, o frágil alicerce das seitas, a salvação nas várias religiões, como é que as várias religiões veem a salvação, você vai encontrar, síntese histórica das religiões e seitas, tá bom? Então você vai encontrar aqui também, confronto doutrinário, vocabulário no grego, a supremacia do Novo Testamento, cronologia das heresias católicas, bibliografia, índice remissivo, concordância bíblica. Então você tem tudo isso nessa Bíblia. Tudo isso nessa Bíblia. Bom, durante o estudo você vai encontrar vários símbolos dentro dessa Bíblia. É muito interessante porque vai facilitar o entendimento. Então, quando você encontrar essa cruz, essa cruzinha aí, ó, é um comentário apologético, tá certo? É um comentário, um comentarista fez em cima do texto para ajudar o amadurecimento da fé e a defesa da fé. Resposta apologética. Como é que isso funciona? Quando tem algum texto que é usado por alguma seita, por alguma heresia, esse eu vou mostrar para você um pouquinho mais na frente, ele comenta o que essa religião diz com aquele texto e traz de fato o que aquele texto quis dizer. Tá bom? Então por isso que chamar de resposta apologética. Aí vem as seitas e heresias. Mais uma vez repito que é o pensamento dos que fizeram a Bíblia. Não é o meu 100% e também pode não ser o seu. Catolicismo romano, judaísmo, islamismo, hinduísmo, budismo, mormonismo, testemunha de Jeová, espiritismo kardecista, cada um deles tem um símbolo. Maçonaria, adventismo do sétimo dia, teologia da prosperidade, seitas unicistas. Inclusive nessas seitas unicistas aqui foi incluído, por exemplo, o grupo Voz da Verdade. Então vários lugares aqui você vai encontrar que refutam as ideias dos unicistas, porque quem são os unicistas? Aqueles que dizem que não existe a trindade, né? Só existe Deus. Que o Deus, o Espírito Santo e Jesus é a mesma pessoa e não em três, como nós cremos na trindade. São os unicistas. Seita Nova Era, Hare Krishna, seitas orientais, ocultismo, culto afro, ceticismo, filosofia e movimentos seculares e grupos religiosos. Então, todos esses aqui, eles serão representados por esses símbolos. Durante o texto, eu vou mostrar para você um pouquinho mais na frente e você vai ver, tá bom? Aqui, como ler a Bíblia toda em um ano. E aí já inicia. Aqui tem o índice, né, dos livros. Aqui tem como nós conhecemos, do Gênesis até o Apocalipse. Aqui em ordem alfabética. E já inicia o Antigo Testamento. Todos os livros no início, eles iniciam com um resumo do livro. O título, né, o que ele significa, a autoria e a data daquele livro, tá certo? O assunto principal e a ênfase apologética. O que tem dentro desse texto que vai ajudar a defender a fé genuinamente cristã, tá certo? E aí já inicia o texto. Todos os estudos, eles vão acontecendo no decorrer da Bíblia. Tá certo? Então, você está lendo um texto,
logo abaixo vai vir o comentário acerca daquele texto que você está lendo. Aqui, por exemplo, Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Está aqui, ó. Gênesis 1. Existem religiões e seitas que usam esse texto de Gênesis 1 em 1 para defender a sua ideia. Dentre eles, aqui foi destacado 3. Os Testemunhas de Jeová, Ciência Cristã e o Raelianismo. Esses 3 grupos usam este versículo para defender a sua ideia e difundir, os seus pensamentos, a sua crença. Só que para nós cristãos, a forma com a qual essas pessoas apresentam esse texto não é correta, é distorcida. Então o que é que acontece? Vem embaixo a resposta apologética. Olha aí, que interessante. Toda a Bíblia é assim. O versículo que biblicamente for usado para defender uma ideia de uma das seitas, de uma das religiões, logo abaixo vem o pensamento bíblico. O que a Bíblia diz. Nós partimos do princípio que a Bíblia por si mesma se explica. Então, se esses 3 grupos aqui usam o versículo de Gênesis 1 para defender a sua ideia, peraí, o que é que realmente esse texto está dizendo? O que é que realmente esse texto traz? Aí vem a resposta apologética. Mas o Espírito de Deus, Gênesis 1, 2, a Testemunha de Jeová usa esse texto para defender a sua ideia. Então eles dizem aqui o que o texto fala, o que o Testemunha de Jeová prega. Só que logo abaixo vem o que de fato o cristianismo defende. É muito legal. E aí é assim durante toda a Bíblia. Onde você for abrindo, tem alguns textos, por exemplo, esse texto aqui, ó, essa página. Só tem isso aqui de texto. Mas olha a quantidade de estudos explicando o texto. Isso aqui é legal porque às vezes você está lá no seu trabalho, tem alguém que é de uma outra religião, de uma outra seita, e está usando o texto bíblico para defender a sua ideia. Então você tendo isso aqui, quando a pessoa disser, porque a Bíblia está dizendo isso e isso. Certo, peraí, qual é o versículo? Vai lá no versículo, vai ter o que diz, e logo abaixo a resposta correta do texto. Dentro do pensamento cristão, é claro. E assim vai toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Aqui, ó. Alguns lugares tem mais, alguns textos tem mais aqui, ó. Por exemplo, Mateus. Olha a quantidade de estudos. Espiritismo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O Espiritismo declara o seguinte: a respeito do reino de Deus, enquanto uma gota de sangue corre na terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não está chegado. Resposta apologética. O versículo citado apresenta aos homens uma maneira figurativa de referir-se a Jesus Cristo, uma vez que o reino de Deus, nesse contexto, só pode ser alcançado pelo arrependimento proveniente da fé em Jesus, o caminho. Então, vem aí todo o texto em cima disso que eles falam acerca desse texto. É muito legal, tá bom? Vai aí, ó, muitos. Deixa eu passar aqui para o final, porque essa Bíblia, diferente das outras, ela não vem com as referências maiores no início. Ela vem no final. Então, após o livro de Apocalipse, terminou o livro de Apocalipse, vem um outro grupo de estudos, um outro material de estudo. Aqui, toda a Bíblia, como nós conhecemos, com os estudos que eu te mostrei, e aqui vem o apêndice dos materiais que nós temos de anexo, por assim dizer. Então, vem os apócrifos, todos eles, tá bom? Inclusive os acréscimos, sabe, tem acréscimos no livro de Daniel, Então, vem aqui, ó, os livros apócrifos, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, primeiro livro dos Macabeus, segundo dos Macabeus, livro de Esté, e acréscimos do livro de Esté e Daniel. Aí o glossário, credos históricos. Gente, esse credo, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu único Filho, tal. Nós ouvimos muito a Igreja Católica recitando, O credo apostólico foram
confissões que os apóstolos criaram e que os pais da igreja, por assim dizer, criaram para resumir a fé. Só que não existe só um. Existiram vários ao longo do tempo. Então vem aqui trazendo todos eles. E vem, né, muitos, os patriarcas, os heresiarcas, aqueles que criaram as primeiras heresias, e vem a reforma protestante e assim por diante. Então não tem muito como demorar, porque para o vídeo não ficar tão extenso. Então vem aqui os livros apócrifos do Antigo Testamento e por que que eles não entram na Bíblia evangélica. Então tem aí, certo? E aí já inicia o livro de Tobias. A fonte é diferente. Pode notar que a fonte é um pouco diferente. Essa letra é mais redondinha, essa é mais esticadazinha. Né? Então vem o texto, o que a igreja ou o grupo defende e a resposta em cima do texto. É claro que usando a Bíblia para responder esses pensamentos. Aí vai todos os livros. Deixa eu dar uma passada aqui para a gente poder ver o restante. Primeiro e segundo Macabeus. Eu já os li. São livros até legais, interessantes de ler. Né? E aí vem aqui, ó, o glossário. As palavras e o que elas significam. Né? Apóstolo, né? Enviado, mensageiro, inicialmente eram 12, tal. Então vem aqui. Certo? Vem o glossário. Depois do glossário, você vai encontrar os patriarcas. Quem são os patriarcas? Esses patriarcas aqui não são os patriarcas bíblicos. Jacó, Moisés, não. Esses patriarcas aqui são aqueles que primeiro são chamados de pais da igreja. São aqueles que trouxeram explicação acerca de textos bíblicos, da fé cristã e assim por diante. Então você tem Clemente de Roma, que viveu entre o ano 30 e 100 depois de Cristo, Inácio de Antioquia, 117 depois de Cristo, e vai por aí, né? Policarpo, Justino Mártir, Irineu, Tertuliano de Cartago, Orígenes, Cipriano, Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia tem um livro muito bom sobre o início do cristianismo, Jerônimo, Crisóstomo e Agostinho. Note os anos que essas pessoas viveram. Nos primeiros 3 séculos da igreja. Né? Logo após eles vêm os heresiarcas, ou seja, aqueles que primeiro introduziram heresias dentro do corpo da igreja. Aí vem Marcion, né, ou Marcião, Montano, Sabélio, Mani, Ário, né, já ouviu falar no arianismo? Foi Ário, Apolinário, Nestório, né, que tem os nestorianos, né, Pelágio, do pelagianismo, Eustáquio. Quadro resumido dos concílios. Aí você tem os concílios. O que foram os concílios? Foram reuniões de cristãos, né, de bispos da época, de líderes da igreja da época, para definir acerca de assuntos importantes ligados à fé cristã. Então você teve aí pelo menos 5 concílios. O de Nicéia, 325 d.C., que o assunto principal era o arianismo, né, de Ário. O segundo foi em Constantinopla, 381 d.C. O assunto principal era os macedonianos. O concílio de Éfeso, 431 d.C., para tratar o nestorianismo e o pelagianismo. O quarto foi o de Calcedônia, 451 d.C., para tratar o eutiquianismo e o monofisismo. E o último foi o de Constantinopla, 553 d.C., para tratar de diversos assuntos. E aqui vem o que foi definido dentro desses concílios. Tá? E é muito legal. A Reforma Protestante e as suas causas, né? As 95 teses de Lutero completas, como foi, né, divulgada lá na porta da igreja. Cronologia dos principais confissões protestantes. Aí vem aí, né, a partir de 1529, as confissões, né, aquilo que foi moldando a fé protestante. Estudo da hermenêutica, né? E aí, gente, é muito conteúdo. E aqui vem um histórico das religiões não cristãs. O animismo, hinduísmo, são muitas, não dá para falar todas não.
jainismo, budismo, confucionismo, né? Taoísmo, shintoísmo. Onde elas nasceram, como elas foram criadas, judaísmo, zoroastrismo, islamismo e por aí vai. Histórico de outros grupos religiosos, catolicismo, igreja local, tabernáculo da fé, espiritismo, né? Seishonoye, adventismo do sétimo dia, Hare Krishna, Meninos de Deus, Testemunho de Jeová, Igreja Messiânica Mundial, Igreja da Unificação, Rosacruzismo, culturas afro-brasileiras, Fé Bahia 1, Mormonismo, Ciência Cristã, Cristadelfianismo, Maçonaria, Nova Era, tem uns nomes difíceis de falar. E por aí vai, gente, são muitas, né? Histórico das seitas brasileiras. Aqui é interessante porque é um pouco delicado tratar, porque algumas pessoas não interpretam como uma seita. Aí você lê, estuda e define. Né? Mas, por exemplo, históricos de seita brasileira, vem Igreja Evangélica Voz da Verdade, do grupo Voz da Verdade, né? Legião da Boa Vontade, Cultura Racional, Santo Daime, Racionalismo Cristão, Igreja Apostólica Vó Rosa, que para mim essa é uma das mais complicadas, Eubiose, né? Adeptos do nome Yeshua e seus tem um grupo no Brasil que diz que não pode falar o nome Jesus, tem que falar só Yeshua ou Yehoshua. Então, como esses grupos nasceram e assim por diante. Gente, é muito material. Muito material. Muito. Concordância bíblica no final. Né? A concordância é bem extensa, bem exaustiva. Ela vem até o final. E aqui no final vem as religiões no mundo. Para você ter uma ideia de como são as religiões no mundo, tem vários mapas mostrando onde o cristianismo é mais forte, onde o islamismo é mais forte, onde o budismo é. E aqui também tem um mapa que eu achei muito legal, as religiões no Brasil aqui, ó. Primeiro os católicos, depois os evangélicos, depois vem os outros grupos. Aqui, ó, esses dados são de 2010. A quantidade de evangélicos que tem em cada estado do Brasil. Né? Claro que nos últimos 15 anos tudo isso aqui foi alterado, né? O crescimento dos evangélicos no Brasil, né? As igrejas, ó, em cada estado, em cada região, né? A Assembleia de Deus domina em todos. Todos a Assembleia de Deus é a maior. Depois, em alguns lugares vem a Batista, em outros a Congregação, em outros a Quadrangular e assim por diante. E aqui, por fim, as denominações evangélicas do Brasil. Mostrando, né, numa ordem, as maiores, né? E aí vai. Essa é a Bíblia de Estudo Apologética explicada para você. Deus abençoe.